Hoje é domingo, dia 18 de julho de 2021. Quanto tempo você tem investido em seguir a maioria? Aquilo que todos estão fazendo ou aquilo que todos estão falando? Querido, se existe algo que eu e você precisamos aprender a nos libertar, é de seguir a maioria. Seguir a maioria vai colocar em risco a nossa vida de fé e muitas coisas, os nossos sonhos, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque maioria não é sinônimo de sucesso e nem tampouco de nos dar direções corretas. Quando olhamos para os evangelhos, nós vemos a história de Cristo aqui na terra, ele sendo seguido por multidões. Mas a Bíblia nos mostra que aquela mesma multidão que seguia Jesus, que viu os sinais, viu os milagres, até desfrutava também do favor de Deus através de Cristo sobre a vida delas, foi a mesma multidão que decidiu crucificá-lo, que entregou para que ele fosse crucificado. Na verdade, ele que se entregou, mas sabemos que a mesma multidão, ela uma hora estava seguindo Jesus, mas outra hora estava contra Jesus. E daí vem um grande perigo de seguirmos a multidão. Precisamos ser pessoas, filhos de Deus, que decidem ser guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são os filhos de Deus. E queridos, hoje nós vamos meditar em um versículo, na vida de um homem muito conhecido, que ele decidiu seguir aquilo que ele era nos bastidores com o Senhor. Ele decidiu seguir a voz de Deus, a ousadia que vem de Deus e não o comportamento da maioria. E porque ele fez isso, algo sobrenatural aconteceu à vista de todos. Vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 45. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu, aos animais selvagens e toda a terra. Saberá que há Deus em Israel. Queridos, que homem corajoso. Davi aqui ainda não tinha se tornado rei. Ele ainda estava apacentando as ovelhas do pai dele quando ele foi enviado numa missão de levar um alimento aos irmãos no campo onde eles estavam em guerra. E queridos, por que Davi ele não seguiu a maioria? Quando nós vamos olhar esse evento, aonde Davi ele derruba e mata aquele gigante, o gigante Golias, nós vamos perceber, se você voltar um pouquinho depois lendo essa história, eu te encorajo a você fazer isso com a tua Bíblia, você vai ver que Davi ele chega nesse lugar onde estavam os irmãos acampados ali no exército, leva o alimento para eles e ele vê que estão todos com medo, todos fugindo da ameaça desse gigante Golias. Mas Davi, queridos, ele decide não se comportar como a maioria, com medo do desafio do gigante. Sabe por que Davi teve essa postura de coragem? Porque Davi, cuidando das ovelhas, ele já tinha passado por outros desafios, ele já tinha matado o urso, o leão. Com Deus, lá de trás das malhadas, somente o Senhor vendo Davi, na vida dele devocional com Deus, ele se fortalecia no Senhor, ele conhecia quem era o Deus dele, aquele que livrava ele em tudo. E sabe, queridos, assim é na nossa vida, quando nós temos uma vida de bastidores com o Senhor, quando o conhecemos em intimidade, quando dependemos dele, quando confiamos na força que vem dele, aquilo que vai acontecer de forma pública, eu e você enfrentando e vencendo desafios, vai ser só um reflexo daquilo que já acontece na nossa vida íntima com o Senhor. Davi ele não ficou amedrontado, porque a maioria estava passando por uma situação de medo, fugindo do gigante, porque eles não tinham uma vida com o Senhor. Eles não passavam tempo tendo intimidade com Deus, conhecendo o Senhor, porque aquele que conhece o Senhor, a Bíblia diz,
O povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Chegou um tempo e de nossas vidas a gente cada vez mais mergulhar nesse conhecimento e intimidade com Deus, para que a gente não siga, queridos, a maioria, porque maioria não é sinônimo de que vai tudo bem, que vai dar tudo certo, não. Quem anda por fé, muitas vezes, na maioria das vezes, vai ter uma postura muito diferente da maioria. Todos os vencedores, queridos, eles têm uma postura diferente da maioria, simplesmente porque eles não desistem de lutar, de se levantar quando caem, e eles se lembram do treinamento que eles têm de fé no secreto. Com certeza Davi passou por várias situações no secreto com Deus, mas ele persistiu no treinamento até chegar ao dia de Golias. E aquele gigante não representou medo para Davi. Chegou a hora de você olhar para esses desafios que estão diante dos teus olhos e não sentir medo por causa da tua vida com Deus, por causa da tua intimidade com Deus, porque você sempre está com o teu Pai e Ele é a tua força. Assim como na história de Davi, onde a maioria, todas aquelas pessoas assistiram, um homem cheio de coragem, cheio de ousadia, um homem que tinha intimidade com Deus, derrubar e matar aquele gigante. Assim será também na tua vida, por causa do teu relacionamento com o Senhor. Todos olharão para você e verão que tem algo diferente, que existe uma força, existe uma capacidade que vem de Deus sobre a tua vida. E você não vai se comportar, se igualar à maioria, você vai fazer a diferença aonde os teus pés pisarem. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra para iniciar a nossa semana. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica palavra que nos ensina a não seguir, Senhor, a maioria, mas fazer a diferença, porque o Senhor nos chamou para ser sal e luz dessa terra, Pai. E nós nos fortalecemos hoje com essa palavra. Nós nos encorajamos, Senhor, com o teu ensino para iniciar mais uma semana, entendendo que só precisamos nos posicionar em fé. Nós só precisamos, Pai, ser publicamente, diante dos desafios, diante dos obstáculos, aquilo que nós somos no secreto com o Senhor. E nós, Pai, te agradecemos por nos fortalecer, por nos conceder graça, Senhor. Cremos em uma semana onde derrubaremos muitos gigantes através do nosso posicionamento em fé, porque confiamos e conhecemos o Senhor. E sabemos que a nossa força vem de Ti. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Pai, eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, para que a Tua graça que fortalece venha sobre a vida dela, Pai. Que ela se levante em ousadia e que ela decida todos os dias andar por fé, ser guiada pelo Espírito e desprezar a voz da maioria, que é a voz da dúvida e do medo. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você crê na verdade dessa palavra se concretizando sobre a tua vida, comenta abaixo, deixa a tua declaração de fé. Diz assim: eu não sigo a maioria, eu sigo a voz do Espírito Santo. Amém? Se esse conteúdo, essa palavra te abençoou, compartilha com aquelas pessoas que vieram no teu coração agora, para que elas possam ser fortalecidas também pelo Senhor. Tenha um ótimo domingo com a tua família. Fica na paz de Jesus Cristo e até amanhã.